que você acha de leitura mediúnica, cara? Você acha que existe isso? Eu, particularmente, não acredito. Eu acho que é um exagero muito grande, um misticismo cristão grande. Eu não Rapaz, acredito nesse tipo de olha. manifestação. Dizem que a autora de Harry Potter utilizou. Eu acho que ela é só uma mulher Aí, muito rapaz. talentosa. E Né? você? O que é Isso que você aí. acha disso aí? Não, pior que eu acredito, cara. Mas sabe qual que é o problema desse assunto de médium? O problema, de novo, é a romantização. Os caras de Hollywood satânico fizeram certinho. Eles colocam no filme a retratação de pessoas médiums como pessoas que ficam possuídas por demônio, invoca demônio, e que a pessoa fica possuída, sobe para as paredes. Não é assim. Tipo assim, na verdade, o que eu entendi até hoje é que a pessoa que é médium, ela tem uma sensibilidade espiritual muito mais absurda do que o normal. Você tá entendendo? Ela sente coisas e percebe coisas do mundo espiritual que a maioria não percebe. Cara, é uma coisa que assim, às vezes até parece que a pessoa prevê o futuro. Vou dar um exemplo. Às vezes você chega pra sua mulher e fala: "Olha, tem um problema que é assim, assim assado, com fulano de tal". Aí, quando ela conhece a pessoa na qual você citou que tá tendo um problema, só de ver a pessoa, ela sabe que tem algum problema ali, que vai dar merda. E ela tá certa. Isso é um exemplo ainda fraco que eu tô citando. Mas você entende? Pessoas que têm essa capacidade perceptiva espiritual mais afinada, antes de acontecer um problema, elas já sentem, elas sabem que tem algo estranho ou ruim prestes a acontecer e acontece. Ou é só de bater o olho numa pessoa, percebe que tem algo esquisito, etc. Então tem pessoas que têm uma sensibilidade espiritual absurda, mais além ainda disso que eu tô falando. E eu acho que são essas pessoas que têm essa sensibilidade brutal quando se envolvem com ocultismo, magia negra, coisas que existem desde que o mundo é mundo. Aí sim, elas abrem um portal gigantesco demoníaco para essas forças podres dominarem a vida dela. Você tá entendendo? Então, a mulher lá que fez o Harry Potter, ela pode ser uma pessoa médium, que tem essa sensibilidade espiritual gigantesca. E ela pode ter se envolvido com coisas ocultistas, coisas distantes da luz do Criador. Você tá entendendo? Hollywood é cheia disso, irmão. Então, assim, o mundo espiritual, irmão, ele é o mais real de tudo. O mundo espiritual é o mais importante, não é o mundo físico. As pessoas dão muita atenção pro mundo físico. Então é claro que tem essas pessoas que são assim médiums. Só que não é esse médium que você vê no filme, que vai fazer levitar não sei o que vai ir pra dimensão da p que pariu, que vai fazer brotar lá um espírito que vai aparecer 3 horas da manhã no seu quarto chifrudo pra te atormentar. Claro que você não pode se basear em filme de Hollywood. Tá entendendo? Então pra mim é isso, cara. O médium, na verdade, ele é isso. Ele é uma pessoa que tem uma sensibilidade espiritual absurda. Absurda. E essa pessoa, para chegar num nível de podridão, ela tem que, através dessa habilidade, ela acaba se apegando ao lado errado, o lado da mentira, do demônio, que é onde ele quer que ela esteja. Ela vai mexer com ocultismo, paganismo, que depois pode virar satanismo, magia negra, ritual, etc, etc, etc. Querer se transformar numa espécie de vidente em relação ao futuro, adivinhação e etc. Você tá entendendo? Então tem vários caminhos errados que uma pessoa assim ela pode acabar tomando. Se a pessoa percebe que tem essa sensibilidade espiritual altíssima, é mais um fator primordial para ela se apegar ainda mais ao Criador e pedir auxílio para ele. Porque se ela cair em mãos erradas do inimigo, ela se corrompe. Nem ela vai entender o que tá acontecendo. Você mexer com o mundo espiritual é perigoso pra caramba, irmão. Isso não é brincadeira não, pô. Você não vê que as pessoas fazem aí ritual, as paradas pra tentar atingir os outros? Isso tem. Rapaziada, tem uma história totalmente diabólica. Tem um senhor, muito gente boa, teve uma vida complicada, né? Fez bastante merda. Viveu na luxúria, etc. Um homem que cometeu seus erros. Sempre trabalhador. E teve um filho. Filho extremamente inteligente. Falava sei lá quantos idiomas. Fez a faculdade. Mas foi trabalhar no exterior. Tudo indica que ele se envolveu com uma mulher no trabalho. Uma ímpia. A mulher errada. Essa mulher fez uma espécie de amarração pra ele. Esse filho desse rapaz aí mudou da água pro vinho. Sabe o que ele fez? De um dia pro outro, rapaziada, se encheu de tatuagem.
começou a tatuar caveira pro corpo. Encheu o corpo de tatuagem. Começou a frequentar ambiente que não frequentava. Ambiente decaído. Começou, ó, bebedeira. Mexer com tudo quanto é coisa errada. O pai dele falava, filho, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Vamos pra igreja. Você parou de ir pra igreja, tudo, parou. Se não é você, né? O pai dele tava desesperado, não sabia o que tava acontecendo. O filho mudou da água pro vinho. 880, literal. Mudou de personalidade total, moleque. Nada dava jeito no moleque. Só ia de mal a pior, mexendo com coisa errada, coisa errada, coisa errada. Perdeu o trabalho, obviamente. Acabou. O sucesso do moleque acabou. Pouco tempo depois, o pai dele encontrou ele morto, enforcado. Aí o pai dele, por saber o que a Bíblia diz a respeito disso, ele diz que quando viu o filho dele lá no caixão, morto, o filho dele estava com uma expressão leve. Isso foi uma coisa que deixou o pai dele feliz, porque a impressão que ele teve é que, mesmo o filho dele tendo tirado a própria vida, ele saber que isso daí é condenação pro Sheol, é motivo para ir pro Sheol, por ter visto a forma como o filho dele estava ali, com um semblante leve e puro, ele entendeu que, na verdade, o filho dele foi liberto de alguma coisa ruim que pegou. Aí, depois que o filho dele morreu, ele descobriu quem era a moça do trabalho que ele tinha se envolvido. E viu o trabalho lá, a macumba que tinha feito pra ele. Macumba, né? Trabalho, seja lá o nome que deem pra isso aí. O cara descobriu quem era lá. Foi uma mulher do trabalho dele que fez uma amarração lá pro cara e pegou. Agora, do meu ponto de vista, não acredito que isso tenha pego da noite pro dia. Eu acho que esse cara, infelizmente, ele já tava numa espiral do pecado, vamos dizer, entendeu? Eu acho que, na verdade, não foi como se ele tivesse mudado da água pro vinho assim, ó, de um dia pro outro. Ele já devia estar trilhando um caminho péssimo. E aí, quando o baque veio, o baque espiritual derrubou ele, veio tudo de uma vez, entendeu? Aí o cara mudou. Por isso que eu falo aqui, eu brinco na live com você essas coisas de macumba e tal, é aquele negócio. Ninguém vai fazer macumba pra você não, que vai pegar. Deus é maior que tudo. Mas você tem que controlar o resultado. Você acha que se você ficar saindo, fornicando, se envolvendo com gente drogada, profana, você acha que mais cedo ou mais tarde não vai pegar um negócio ruim no você? Você tem que ser muito boçal pra achar que não. Que é tudo, ai, é borboleta, o mundo é isso mesmo, vai casar, usar droga. Nossa! Ô, irmão, que mal você vive, cara? Você é tão burro assim? Cuidado com as pessoas que vocês andam. Não fica dando brecha pro pecado. Porque senão a coisa ruim pega, porra. É, e tem gente que sonha, inclusive. É verdade o que você tá falando. Tem gente que sonha e acontece. É impressionante, né? Vai pra acontece. É a prova visual de que o som tem forma. O dia que a música morreu. O som organiza a matéria. Se eu tocar uma frequência de cura perto de você, as moléculas da sua água se organizam em geometria sagrada. Você se sente em paz. Em 1953, a Organização Internacional de Padronização, fortemente influenciada pelo dinheiro dos Rockefeller e da Marinha Americana, decretou que toda a música do mundo deveria ser afinada em 440 Hz. De repente, todos os pianos, todas as rádios, todos os discos de vinil do planeta foram desafinados em 8 Hz. Eles criaram uma névoa de estática. Você vive imerso em uma frequência que briga com a galera aí da live das antigas sabe que a gente já viu sobre isso aqui na live, hein? a sua biologia 24 horas por dia. Uma sociedade. Essa frequência aqui te estimula a ficar com mais raiva, mais ansioso. Sociedade afinada em 440 Hz é uma sociedade histérica, polarizada e desconectada da espiritualidade. Exatamente como o mundo que você vê hoje na janela. E ó, aqui tem uma coisa interessante. Vou explicar pra vocês, tem uma coisa aqui interessante, ó. Antigamente, rapaziada, vocês pegar aqui, ó, nesse embalo aqui de frequência e tudo, o projeto hoje é criar uma molecada mais, que nem o cara do vídeo falou ali, histérica, depressiva, ansiosa. Os desenhos também foram modificados nesse sentido aqui, ó.
Se você pegar os desenhos da década de 80, 60, 70 da Disney, a história do desenho e os traços eram desenvolvidos todos dentro de um contexto onde o cara que assistia, a criança que assistia, ela precisava prestar mais atenção nos detalhes que estavam acontecendo ali. Tudo era feito de forma minuciosa. Hoje já é feito de um modo extravagante, mas gerando maiores descargas de dopamina, momento após momento no desenho, para que as crianças fiquem mais agitadas e não prestem atenção naquilo que está acontecendo. Entendeu? Então, antigamente, os desenhos eles já eram feitos de um modo totalmente base, né? Era muito melhor. Hoje acabaram com tudo. Hoje é esses desenhos mequetrefe aí, ó, que deixa a molecada mais na cadeira, ansiosinho. Você pegar os Disney, quer ver, ó? Desenhos Disney. Tipo, esses desenhos aqui, ó, eles eram feitos de um jeito totalmente diferente. Desenho mais calmo, mais minucioso, os traços, a história era contada de um jeito completamente diferente. Era um desenho que não te estimulava a ficar mais agitado, mais hiperativo, mais ansioso. Hoje é o contrário. Os caras mudaram isso daí também. Não foi só a frequência da música que mudou. Hoje, os jogos, as séries, tudo é influenciado para deixar a gente mais ansioso. O próprio celular, com esses cortes virais aí de TikTok, Instagram. Então é bom se policiar. O sistema, ele encontrou um jeito genial de sempre influenciar a nossa frequência. Provocando esses efeitos aí. Algumas pessoas pensam que assim, o cara é maçom. Pô, esse cara ele tá envolvido com as trambicagens. Não tá. Nem mesmo os maçons de grau 33, todos eles estão envolvidos com isso. É o que eu tô falando. São pessoas específicas. A própria maçonaria criou essa estrutura maçônica que é justamente para não permitir que determinadas pessoas tenham acesso a isso. Então, para você ser um cara que tem ligação com coisas pútridas, que tenha um poder gigantesco em mãos e ser maçom, você tem que estar num grau muito avançado. E você faz parte de uma minoria. Então, não é só porque um cara aí, às vezes, ele é até grau 33, que o cara vai estar ciente do que acontece. A maçonaria não é uma coisa tão simples assim quanto as pessoas pensam. O que mais tem é maçom espalhado por aí que, ó, não tem nada a ver. Pra eles é só uma... é uma instituição da qual eles fazem parte. Nada demais, entendeu? Não são todos que têm o acesso ao conhecimento. Definitivamente. Sim, tem maçonaria em todo país e país. Aqui perto de casa tem também uma loja. Participo como um grau 5º. Aí, tá vendo? Tem um grau 5 da maçonaria aí, ó. Pois é. Os demônios mais agem na vida das pessoas. Não precisamos nos esforçar muito. Atuamos no medo, na ansiedade. Pô, o ano inteiro estompando. Na preguiça e principalmente... Sai fora, não vou ver nada não. Ai, tomar no cu. Eu faço as pessoas acreditarem que não são boas o bastante, que vão fracassar. Porra, Dito é o caralho. Vivem preocupadas com o amanhã e nunca aproveitam o hoje. Faço a pessoa trocar sonhos por horas de celular, metas por distrações e oração por reclamação. Você falou também da falta de propósito. Quando o ser humano não sabe por que vive, ele se distrai com qualquer coisa. Aí, ó. Tudo isso vira um disfarce pro vazio. Engraçado que se sou eu falando isso na live, ninguém acredita. Será que com o próprio demônio falando eles acreditam? Eu não preciso destruir ninguém. Basta fazer a pessoa se afastar de Deus, duvidar de si mesma e viver no automático. É Blue. O resto, ela faz sozinha. Esse demônio, filho da puta, vê a live. A minha mãe já enche o saco, já chega, pô, vai pra igreja, porque senão Jesus vai voltar a qualquer hora e tu vai ficar. E esse tipo de coisa. Entende? Então eu tô querendo sair dessa alienação, sabe? Eu não acho que isso daí é alienação, cara. Você tá pegando pesado demais. Por que ir pra igreja é alienação? Se você tá indo numa igreja bacana, qual que é o problema? Que temor é esse que você tem na igreja? Você não gosta da igreja que você vai? Porque se você falar pra mim que você não gosta, aí beleza. Mas qual que é... Quando eu falo que você tem que ler a Bíblia por conta própria, é porque isso é essencial. Buscar entender através da iluminação do Espírito Santo, pedir para o Criador te abençoar, para você entender a verdade por você mesmo, para não ser enganado por outros, que possam ser enganados também. Beleza. Isso quer dizer que você não tem que ir para alguma igreja? Não. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Quando você quer ser bom numa luta, você vai treinar sozinho na sua casa?
Vai. Você vai virar o melhor do mundo treinando sozinho na sua casa? Não. Você não vai numa academia? Pois é. Você quer melhorar seus músculos? Você não vai pra academia de musculação específica? Pois é. Mas você também pode treinar na sua casa. Mas você vai na academia. Você não tem que ir pra escola? Às vezes você não vai pra universidade? Você não escolhe por ter vocação pra ter uma profissão? Você não tem que ir. Mas você também pode estudar na sua casa. Você tá entendendo, irmão? É a mesma coisa. Então, quando você tem uma boa igreja, aquilo é bom para te manter disciplinado. Não tem problema nenhum. Pelo contrário, ela agrega. O que você não pode fazer, que eu não recomendo que seja feito, é você anular a Bíblia e passar a vomitar apenas o que você escuta na igreja. Porque o cara que tá lá na igreja, ele pode ter todas as boas intenções do mundo. Mas e se ele prega errado e fala algo errado? E se ele tá contaminado pela mentira? Como que você vai saber? Se você não tem a lucidez bíblica, a sabedoria para entender. Entendeu? This is now a real threat to every doubt in your head.